livro de Eclesiastes, pega lá no capítulo 7, Eclesiastes, capítulo 7. Se você não tiver Bíblia, não tem problema não, que tem a projeção, a gente pode acompanhar pela projeção também. Eclesiastes, capítulo 7. Peguem aí a partir do versículo de número 15. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 15. Eclesiastes, capítulo 7, versículo de número 15. A gente vai conversar um pouquinho sobre aprendendo a ser moderado, ou buscando a moderação, buscando equilíbrio. A gente vai estar conversando um pouquinho, depois a gente vai orar pelas nossas vidas, vamos orar pelas nossas famílias. Todos encontraram aí, Eclesiastes? Está aí na Bíblia, está no Antigo Testamento. Hã? Achou, Fatinha? Aí. Eclesiastes capítulo 7. Também para achar livro, né? Texto. Eclesiastes capítulo 7, versículo 15. A gente vai estar lendo até o versículo de número 20. Eclesiastes capítulo 7, do 15 ao 20. Todos encontraram aí? Eu espero um pouquinho, porque às vezes, eu já comentei aqui, né? Às vezes a gente vai em alguns lugares, aí o pessoal que está lendo o texto bíblico, não sei se já percebeu isso, velho, tá aí, quem está na direção, né? Ó, vocês vão procurando aí que eu já achei aqui, e eu vou na frente, aí não vale, porque o meu texto já está separado. Ó. E o importante da palavra é nós lermos juntos, a gente acompanhar a leitura junto. Eu sempre fiquei pensando assim, esse negócio acho que não... Né? Não, vocês vão procurando aí que eu vou... Não sei se já percebeu isso, Valéria, em alguns lugares, Ariete. Eu acho que o judeu na sinagoga, ele só faz a leitura do Talmud, da Torá, quando todo mundo está ali diante do texto que vai ser lido, e eles leem às vezes de forma recíproca, lê todo mundo junto. Então, diante da palavra, eu vejo assim até como a gente uma honra, né? A gente questão de a gente valorizar a palavra do Senhor e a gente ler junto. Às vezes a pessoa, eu estou lendo, eu vou ler aqui, a pessoa está procurando e não achou, daqui a pouco eu acabei a leitura, e o negócio fica meio desencontrado. Todos aí? O texto bíblico ele diz assim, ó, tudo isto vi nos dias a minha vaidade, a justo que perece na sua justiça, e a perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Versículo 16. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto e também aquilo. Não retires bom é que retenhas isto e também daquilo não retires a mão. Pois quem teme a Deus, de tudo isto sai ileso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 poderosos que haja na cidade. O versículo 20, para nós finalizarmos, que diz assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não... Vamos ler de novo esse versículo? Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Dá mais uma olhadinha no versículo 16, para a gente ler junto também, o verso de número 16, e a gente finaliza parte dessa leitura. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Pai, nós te louvamos por essa noite que o Senhor nos concede, te agradecemos por essa oportunidade, te agradecemos por estarmos de pé, Senhor, porque se estamos de pé,
É pelas tuas misericórdias, que se renovam a cada manhã, a cada instante. Nesse momento, as tuas misericórdias estão se renovando em nós nessa noite. Nós te louvamos pelo fôlego de vida. Te louvamos pelo aquele sacrifício que o Senhor manifestou, Deus, para os teus filhos há mais de 2000 anos atrás. E aquele sacrifício é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Aquela morte e a ressurreição. Se não houvesse nem morte nem ressurreição, nós não poderíamos estar aqui sob o nome que está acima de todo nome, Jesus, e debaixo das suas misericórdias. Senhor, ilumina os nossos passos nessa terra, Pai. Abra cada vez mais os olhos do nosso coração para que a gente possa acertar mais e errar menos. Acertar mais e errar menos. Que possamos ser justificados. Como a tua palavra diz, não há justo, Senhor. E não há quem não peque sobre a terra, mas nós estamos submetidos a teu Espírito, sendo justificados por eles a cada instante. Inclusive nesse momento, diante da tua palavra, Senhor, que é testemunha entre os céus, terra e a nossa vida. Fale para nós, Senhor, meu Deus, ilumina os nossos olhos do coração, cura enfermidades nessa noite, a gente recebe cura. Se alguém entrou aqui com algum tipo de enfermidade, nós repreendemos essa enfermidade em nome de Jesus. Se alguém está passando por algum processo que tem derramado lágrimas, angústia, de sofrimento, de depressão, nós repreendemos, ó Pai, esse espírito de depressão, de tristeza, em nome de Jesus, ó Pai, sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, os nossos familiares, teu filho, a tua filha que não pôde estar conosco nessa noite, ó Pai, nós recebemos sobre a vida deles, ó Pai, toda a plenitude da cruz, as bênçãos, Senhor, que o Senhor manifestou na cruz do Calvário, seja em qual aspecto for da vida deles ou delas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu lembro que uma vez a gente trouxe esse texto, acho que foi lá em cima, a gente falou sobre equilíbrio, sobre moderação. Eu lembro que o momento que a gente vivia, a gente percebia algumas atitudes assim de justiça humana e a justiça sendo imposta, ou seja, o homem querendo impor justiça, querendo mostrar atitude de justiça, querendo passar receita para... Se eu não me engano, acho que foi lá em cima, né? A gente até conversou, eu conversei numa reunião de obreiros uma vez sobre isso, até orientando os obreiros, questão de justiça, de querer cobrar uma coisa que eu não consigo manifestar de outras pessoas. E eu lembro que nós entramos por esse texto e a gente conversou um pouquinho sobre equilíbrio. A gente está diante de um texto de livro de Eclesiastes, o pregador, não sei se tem alguma Bíblia aí que tem, ao invés de estar escrito o livro do Eclesiastes, está o livro do pregador. Não deve ter, não. Acho que o pessoal todo novo aqui. Se tivesse, eu ia falar, tu é velho, hein? Porque pregador é uma tradução bem antiga. Quase não vê mais Maria José. Tu lembra, Maria José? Não? Hã? Era o pregador. Ivone, lembra? Hã? Não é o teu tempo, não, Ivone? Raquel também não é o teu tempo. Monique, tu lembra? A gente tinha uma Bíblia antiga dessa, Monique. A gente não está tão novinho, não. Érica, lembra? Lembra, Elton? O Érico, lembra lá da... Hã? Tem um pregador ou livro de Eclesiastes, são os mesmos livros. Hã? Está escrito o pregador? Teu, Isabel? Ali, ó, descobrimos, ó. Mas essa Bíblia tu ganhou do teu bisavô, não foi lá, tá? Não, é novinho. É antiga, né, Vanessa? Entrega mesmo, Vanessa. Olha só. É nosso tempo lá da mocidade, Isabel. Eu, você, Raquel... Então, esse livro, possivelmente, ele foi escrito pelo rei Salomão, um homem que é considerado um homem mais sábio do mundo para aquela época, um homem que trazia orientações, e a gente percebe nesse livro do Eclesiastes algumas descidas e subidas dele, alguns falam, né, alguns teólogos dizem que ele escreve parte do livro num momento de descontentamento, num momento de crise existencial, e outro momento do livro, alguns teólogos dizem que ele é um momento que ele se acha, ele se encontra, e ele começa a passar orientações. A gente pode perceber em alguns textos que ele fala que a vida é vaidade, tudo vaidade, 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 tudo a mesma coisa, e repetitivo, a coisa contínua, tudo a mesma coisa, nasce o sol se põe, então vai uma coisa contínua todos os dias. Há um momento que ele demonstra assim, um desgaste
de vida, um desgaste existencial, e a gente até entende, mas a gente não vai entrar nesse aspecto. Quando ele chega nesse capítulo 7, e Salomão era um homem que, contexto dele, contexto da lei mosaica, se a gente for ver o contexto de Salomão, Salomão era um homem que entendia praticamente de tudo da lei de Moisés, dos 613 preceitos, era um rei e era um homem que fazia valer, que procurava viver pela lei, procurava trazer dos outros a lei também. E interessante que ele, quando ele fala, né, as coisas acontecem tanto para o perverso como acontece para aquele que honra o Senhor, né? O sol nasce para todo mundo, o perverso, às vezes, na sua astúcia, ele morre antes do tempo, ele usa essa expressão. Às vezes também um camarada que é justo demais, ele se atrapalha na sua própria justiça. A gente vai parar um pouquinho nesse ponto para falar sobre essa justiça que Salomão, e precisamente no versículo 16, ele fala assim, não sejas demasiadamente justo. O que seria uma coisa demasiada? Exagerada, não é isso? Excessiva, sem limite, sem controles, ou seja, o excesso, né? Não tem medida. Não sejas demasiadamente preguiçoso. O preguiçoso é o camarada que não quer nada com nada. Então, demasiadamente preguiçoso, Daniel, ele dá de 10-0 num cara que é preguiçoso, né? Ele não quer nada ao quadrado ou ao cubo. E aqui, Salomão, interessante que ele não fala para o camarada não ser justo. A gente, quando vai ler todo o texto, ele fala da justiça, da importância da justiça. E aí me fez lembrar, Tiago, o pastor Falcão, sobre o estudo, né? Tzedakah, justiça de Deus, Tzedakah, tem a diferença da justiça dos homens. A nossa justiça, o próprio profeta Isaías, a nossa justiça, a justiça dos homens, ele chega a comparar a justiça dos homens como trapo de imundície. Irmão, já leram esse texto em Isaías? Ele fala assim, olha, Deus usando a boca do profeta Isaías, olha, estou cheio da justiça de vocês, uma linguagem assim mais simplificada. Estou cheio da justiça de vocês, estou cheio dessa lei de que vocês oferecem sacrifício dia após dia, sacrifício sem reflexão, sacrifício sem louvor, sem alegria, e eu comparo a justiça de vocês como trapos de imundície. Vocês já passaram por esse texto? Trapos de imundície. Eu fiquei observando, também não vou entrar nesse... trapo de imundície, pensa numa peça íntima que absorve aquilo que é para ser dejeto. E Salomão, ele compara a nossa justiça, a justiça do homem, seja lá do período do reinado de Salomão, seja do STF, seja do presidente de justiça do homem, como trapos de imundície, ou seja, é mentirosa, é enganosa, é fraudulenta, se compra, pode se corromper. Ele estava tratando assim, dessa forma. E Salomão, ele fala assim, olha, vocês que conhecem a justiça, eu que conheço a lei de Moisés e vivo pela lei, e faço valer a lei de Moisés. Não seja exagerado com essa lei, não seja exageradamente santo, porque a lei de Moisés, ela dava aquele status de santidade. E o camarada que observava a lei, o camarada que era responsável ali pelo tabernáculo, depois o templo, a sinagoga, ali era o status de santidade plena, suprema. E já na época de Salomão, eu sabia que aquela santidade toda era uma imagem, era uma capa, era uma roupagem. E Salomão, ele vai trazer essa orientação, traz para nós hoje. A gente entende que essa orientação é contemporânea. Olha, vocês que conhecem da lei, vocês que conhecem de estatuto, não sejam demasiadamente, não sejam exagerados na sua forma de fazer justiça, porque vocês iriam estar se destruindo a si mesmo. Eu parei para pensar, Salomão falando, porque se é justiça, né, Vanessa? Doutora Vanessa, se é justiça é coisa boa, não é isso? E se é justiça tem que fazer valer. E Salomão, ele entra nessa de falar que, olha, vocês não sejam exagerados com justiça. Não é assim, se a coisa é boa, é como se fosse, não seja exageradamente fiel. Ou seja, ser fiel, então tem que ser excesso de fidelidade. Mas Salomão, ele fala assim, olha, na sua justiça,
ou no modo de vocês pensarem justiça, ou no modo de vocês fazerem justiça, ou no modo de vocês cobrarem alguma coisa dos outros. Pense primeiro se vocês estão observando, antes de apontar um dedo, antes de cobrar. Era isso que ele estava falando. Ele, no finalzinho a gente leu ali que não existe nenhum justo sequer. Não existe ninguém que não peque. Isso é fato? É fato. É fato, é realidade. E ele estava falando para pessoas, como a gente recebe hoje essa palavra para nós, e de vez em quando a gente vê pessoas, às vezes querendo passar para nós uma justiça e exigir de nós uma justiça que ela própria ela não consegue exercer, não consegue colocar em prática. É isso que Salomão está falando. Aí a gente se aprofundando para entender melhor essa conversa de Salomão. Caramba, um camarada que sabia que tinha que ter justiça no reino dele para que o negócio funcionasse. E se não tivesse lei de Moisés no período da lei, no período de dispensa, até que viesse Cristo Jesus, o negócio ia ficar difícil, ia ficar complicado. Com lei, o negócio já era complicado. Sem lei, então, o negócio ia demandar. Tinha que ter lei. Mas ele fala de uma certa demasia. Ele fala de uma certa hipocrisia que se impunham naquele tempo, como a gente pode trazer para hoje. Aí eu lembrei de alguns personagens, para a gente entender melhor o que ele está falando aqui. Eu lembrei de pelo menos 3 personagens bíblicos. E um é Jó. Fatinha, esses dias trouxe uma palavra sobre Jó, né, Fatinha? E lá no início, no capítulo 1, diz que o texto bíblico, que Jó era homem íntegro e reto perante o Senhor. Fatinha até comentou. E o texto diz, no capítulo 1 ainda, que Jó ele tinha uma preocupação com a sua casa, com seus filhos. E os filhos dele gostavam de beber, de fazer churrasco, né? Torcer para o Flamengo, torcer para o Vasco. Gostava desse negócio do Fluminense também, né? Gostava desse negócio todo, os filhos dele, ir para o Maracanã. E aí ele pensava assim, caramba, meus filhos são festeiros, são farristas, gostam, e eu vou sacrificar um boizinho aqui, quem sabe um deles pecou, mas aí então, ele já pensava assim, vou me adiantar, né? Vou oferecer algum sacrifício. E diz o texto lá no capítulo 1 do livro de Jó, que quando os filhos dele, as filhas também, que ele tinha filhos, faziam festa, ele chamava, vem cá vocês aqui, ó, vamos se reunir aqui. Diz o texto que Jó santificava os seus filhos. Ou seja, uma forma de exercer justiça. A gente para um pouquinho para lembrar que Jó, inclusive está na nossa revista da Escola Dominical, Wellington, Érica, Fatinha, Jó foi um livro, alguns teólogos, isso é bom a gente para conhecimento, alguns teólogos dizem que Jó não existiu. Jó foi uma ilustração, um livro ilustrativo, alguns teólogos. A gente respeita a posição dele. Não, Jó é um livro poético. Não sei se vocês já ouviram, Wellington, essa posição de determinados teólogos que dizem que Jó não existiu de fato, mas foi um livro poético e o escritor de Jó, desconhecido, fez um livro ilustrativo para mostrar a soberania de Deus e as misericórdias do Senhor. Eu fico com um lado dos teólogos que dizem que Jó foi um personagem. Eu respeito o posicionamento dos outros irmãos. E eu entendo que Jó foi um personagem e pela história, pela teologia e pela história, Jó ele existiu num contexto patriarcal. Vocês sabiam disso? Aquele período ali de Abraão, de Jacó, de Isaac, de José. Jó se encaixa ali. Então Jó ele vem antes da lei de Moisés, né? Que a lei de Moisés vem 400 anos depois de Abraão. Mas Jó estava nesse contexto. E qual era o sacrifício que Jó praticava? Qual era o culto que Jó praticava? Era o culto dos patriarcas. Sabia disso, Tiago? Aquilo que Abraão oferecia. Então, como é que era passado? Não tinha como redigir, não tinha como máquina de escrever. Eu estou na máquina, né? Computador não tinha máquina para digitalizar. Era passado de forma oral. Não tinha nem caneta, né, Maria José? Então era passado assim, de pai para filho e de descendentes, e eles iam guardando.
A história lá do Éden, ela vem passando assim, Moisés, né, se foi Moisés que escreveu, né, pela hipótese, ele vai e narra aquilo ali. Então Jó ele vive nesse período patriarcal, e o culto que ele conhecia era o culto dos patriarcas. Era o culto de Abraão, né, o culto de Isaac, e era uma coisa que era de ouvido. Era uma coisa que, tanto é que lá no texto, lá no final, no capítulo 42, ele fala assim, ó, e depois que ele passa pela experiência toda dele, e na experiência dele que ele passa diante do Senhor, e naquela disputa ali com o mundo espiritual, o mundo físico, e Deus mostrando ali, né, inclusive Satanás, olha como é que o meu servo Jó, ele é obediente e tudo, mas toca nele para ver se não vai murmurar e tudo. Interessante que o livro, ele mostra para nós a história de Jó, né, falando de justiça exagerada, um certo exagero da parte de Jó, em se precipitar pela vida dos seus filhos, sem ele entender e compreender que era Deus também que guardava a vida dos filhos dele. Ele não vou oferecer aqui um sacrifício, como se ele pudesse ser o propiciador entre os filhos e Deus, ou seja, Deus trata com cada um de forma diferente, de forma direta. E Deus, quando Jó passa por aquele processo todo, né, é complexo, mas a gente percebe que Deus estava mostrando, através da vida de Jó, que ele é soberano, que ele faz conforme ele quer, que ele levanta quem ele quer, e que, na verdade, não existe nenhum justo sequer. Né? O livro de Jó começa, Jó era homem íntegro, reto, aí chega no momento da aprovação dele, lá no meio da história dele, no meio do livro, ele diz assim, Senhor, mas eu não mereço isso. Ele, no meio daquela confusão toda, os amigos dele, amaldiçoou esse Deus, a mulher dele, amaldiçoou esse Deus, o homem morre. E ele começa ali a refletir e ver que ele não era nada, que ele também não era ninguém, que necessitava das misericórdias de Deus. Tipo assim, ó, Jó, para de bater no peito, que você é o único justo na terra, é o único reto, você é o único íntegro, para de bater no teu peito, olha, essa aprovação é para mostrar que eu sou soberano e você só está de pé por causa da minha misericórdia, da minha presença. Deus estava mostrando isso para Jó. Tem um momento que Jó fala assim, olha, Senhor, eu não mereço, eu sou diferente dos outros. Interessante, a gente traz essa compreensão, e depois que ele entende, depois que a ficha cai, que ele para de bater no peito, que ele era justo. E Deus lá no finalzinho fala assim, Jó, ora pelos teus amigos aí. Ora para aqueles que você acha que não tem direito à salvação porque amaldiçoaram o meu nome. Ora porque eles também são meus filhos. A palavra diz que Deus muda a sorte de Jó quando ele ora pelos seus amigos, ou seja, aqueles que eles estavam mandando, Jó, amaldiçoa esse Deus aí, não... Ou seja, Deus estava falando, eu sou soberano, eu salvo quem eu quero salvar, eu justifico aquele que eu quero justificar, não é o homem. Aí ele fala assim, ó, depois da experiência dele, eu conheci o Senhor só de... Crente que se exacerba na sua justiça, que ele acha que é o tal, que ele acha que mas eu jejuo mais, eu faço mais, eu oro mais, eu subo mais monte, eu já fui, não sei... Esse crente conhece o Senhor só de ouvir, ele esquece que o Senhor é aquele que opera a misericórdia em quem ele quer operar, até a terceira geração. Glórias a Deus. Ele fala assim, eu conheci o Senhor só de ouvir. Tem crente, tem filho, abençoado com todas as bênçãos. Tem filho que o Senhor faz assim, ó, abriu os braços, olha, eu te abençoo com todas as bênçãos nos lugares celestiais, mas não consegue viver da prática dessas bênçãos, não consegue usufruir, não consegue dar um passo, 2 passos, não consegue sair do local, porque conhece o Senhor só de ouvir e pensa que vai agradar o Senhor, que está agradando ao Senhor, ou que vai retirar alguma coisa do Senhor pela sua meritocracia, porque eu sou, porque eu faço, porque... Mas as misericórdias são do Senhor e elas se renovam cada manhã sobre as nossas vidas. Aí ele só conhece só de ouvir. Aí, pela misericórdia de Deus, ele permite, às vezes, porque tem uns que nem passam por essa experiência de passar pelo deserto, pelo vale. Né? E eu lembrei também de uma outra coisa, quando a gente vai lendo esse texto e a nossa mente vai passeando, e vem na minha mente assim, olha, vale e deserto, só passa aqueles que são filhos e aqueles que o Senhor quer mostrar e manifestar as misericórdias dele.
E o vale e o deserto na vida do filho e da filha não é um local de destino, não é o objetivo, mas é um local de passagem, de forjar e de moldar filhos de misericórdia, filhos de adoração. Vale e deserto, na tua vida e na minha vida, são lugares de te forjar, de moldar, de aperfeiçoar a tua fé e manifestar as misericórdias do Senhor que estão na tua vida. Vales e desertos. Jó passou por esse vale e deserto. E para ele foi bom. Porque lá no final ele fala, olha, eu conheci o Senhor só de ouvir, veio da boca de Abraão, de Isaac, Jacó, passaram para mim, mas agora, Senhor, os meus olhos te veem, porque eu vivi uma experiência verdadeira contigo. E a justiça não pertence a mim, mas pertence ao Senhor. O Senhor é o justo. Esse foi um personagem. Um outro personagem também que a gente aprende com justiça, aí eu achei isso interessante também. É uma parábola, se vocês quiserem anotar aí, eu acredito que eu anotei aqui, para a parábola que está lá em Lucas. Lucas capítulo 15, né? Se vocês quiserem anotar para ver em casa. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Todo mundo conhece aqui a parábola do filho pródigo, não conhece? Todos nós conhecemos. E é interessante, eu estava olhando essa orientação de Salomão, não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Por que você iria se destruir por causa da tua justiça? Aí eu lembrei do filho mais velho, da parábola do filho pródigo. O filho pródigo todo mundo conhece. Foi o camarada que estava ali com o pai era um fazendeiro, era rico, né, Wellington? Tinha posses, e esse pai tinha 2 filhos. E chega o pródigo era o mais novo, não é isso? O filho mais novo foi o pródigo, não é isso? Aí o filho mais novo chega para o pai ainda em vida, pai, ó, acabou, eu quero a minha parte da herança aqui nesse trem aqui, eu quero meu dinheiro, eu quero o que me pertence, eu quero, porque eu quero botar o pé no mundo, eu quero sair. Ou seja, o filho mais novo chega para o pai e almeja a morte dele, né? Porque herança, não é isso? Não é isso, Tiago, né? Herança, tá de olho na minha herança, né? Eu tenho 2 filhos também. Graças a Deus não tenho pródigo, tem 2. Tiago e Natan. Mas quando a gente olha o filho mais novo chegando para o pai, eu quero parte da minha herança. Ele estava falando assim, pai, está demorando a morrer para caramba. Era isso. Foi isso, ele desejou a morte do pai. Eu achei isso interessante. Pai, minha parte aí, eu estou vivo ainda, cara, espera um pouquinho aí. Interessante isso, Rogério, Valério. E aí o pai vai, chega, olha, a tua parte aqui, toma. Aí diz o texto bíblico que ele sai para o mundo e gasta com prostitutas e joga e vai para o Maracanã para torcer pelo Fluminense, para fazer churrasco e gasta o dinheiro todo. Interessante que ele entra num mundo de devassidão, né? Ele tinha tudo ali para um pai chegar e falar assim, eu não vou receber nunca mais esse camarada. Né? Um pai cheio de justiça própria, um pai demasiadamente justo, ele ia pensar assim, o camarada levou a parte dele, me almejou a minha morte, desejou que eu morresse, porque quem quer a herança de um pai em vida está pedindo para ele morrer. Se o pai fosse demasiadamente justo, ou seja, na justiça humana, no senso comum de justiça humana, que é falho, que são trapos de imundície, ele nunca mais ia querer ver aquele filho. Aí diz o texto que aquele filho cai em si e ele percebe que está no meio de densas trevas da ignorância, com fome e bate vontade de comer ração de porco. O texto diz bem claro, a comida que os porcos comiam, eu quero comer isso aqui, porque na casa do meu pai tem comida, mas eu não tenho aqui. E daqui a pouco ele vai e reconcilia-se com o céu e se arrepende e volta. E o texto diz que o pai o recebe de braços abertos, faz uma festança. Diz o texto que o pai chega aí, traz a melhor roupa aí, coloca a melhor roupa, né, recebendo aquele filho com carinho. Pega um anel e coloca no dedo desse filho aí que gastou meu dinheiro todo, que quis que eu morresse e me renegou. Bota um anel com símbolo de autoridade, dizendo para aquele filho, olha, tu fez isso, mas tu é meu filho e tu tem autoridade. Traz aí uma sandália bonita e coloca no pé. Lá no seminário, né, Fatinha, falamos sobre sandália. Sandália é simbolismo, na Bíblia, sandália é simbolismo de autoridade, de posse.
Ou seja, quando alguém lançava a sandália, né, tipo Boaz, lá, o parente remidor de Ruth, o parente estava abrindo mão para Boaz e Boaz estava tendo legalidade sobre a herança de Noemi. E quando se fala assim, ó, traz sandália e coloca uma sandália nos pés, estava falando para aquele filho assim, olha, meu filho, olha, isso tudo aqui que é meu é teu, te pertence ainda que tu caiu, mas tu se arrependeu, isso aqui é teu. Ou seja, o pai estava exercendo uma justiça que não era humana, nem exagerada, mas era a justiça de Deus. Uma justiça equilibrada. Por outro lado, o filho mais velho fica indignado. O filho mais velho, não pode, está escutando música. Quando ele ouve a música, com certeza, se ele chama um camarada, o que está acontecendo lá? Ele já estava percebendo que se está ouvindo música é festa, porque havia tristeza naquela fazenda, havia tristeza, porque o filho mais novo tinha ido embora. E daqui a pouco, com alegria, meu pai fazendo festa, o meu irmão acho que deve ter voltado. Mas ele, para confirmar, ele chama um camarada, e o que está acontecendo? Está sabendo não? Teu irmão voltou, teu pai está recebendo ele gostoso. E ele fica indignado. Mas o novilho, o bezerro novo, diz o texto que era o bezerro cevado, o novilho cevado, ou seja, um novilho cevado que o pai estava aguardando para uma ocasião especial, a melhor ocasião. E aquilo ali bateu no coração daquele filho mais velho com uma amargura, com um desgosto, porque ele estava revestido de uma justiça humana exacerbada. Porque na mente dele ele pensava assim, ó, o crente que conhece o Senhor só de ouvir, mas nunca teve uma experiência com Ele, nunca teve uma experiência e nunca teve a compreensão de que Cristo, da mesma forma que ama aquele que está bonitinho pregando na igreja, está ouvindo, está conversando, ama aquele camarada que está cheirando agora lá no morro, cocaína, está colocando uma droga na sua vida, porque é filho, foi comprado com preço alto, só que não chegou o momento do despertamento dele. Quando se conhece só de ouvir, não tem compreensão da graça de Cristo. Quando é crente só de ouvir, quando se reveste de uma justiça, mas pai, meu pai, há quanto tempo eu estou contigo? Nunca te abandonei. Tudo que o senhor manda fazer, eu faço. E é na fazenda, pai, e o novilho cevado, pai, eu pensei que era para mim quando eu fosse casar. Ou seja, cheio de justiça própria. Meritocracia. Não é porque, pai, eu oro contigo, pai, eu jejum contigo, ó. Eu oro 3 vezes com o senhor, pai, ó. De manhã, de tarde, de noite. Pai, eu estou sempre contigo. Aí bateu aquela justiça demasiada no coração dele. Mas a gente vê um equilíbrio da parte do pai, mostrando que importa que a justiça de Deus seja manifeste, a justiça do homem seja aniquilada, para que a graça do Senhor possa preencher onde haja necessidade. Com a justiça do homem, de forma exagerada, demasiada, religiosa, a gente não tem compreensão dos caminhos da graça de Cristo Jesus. A gente é obstáculo para ser canal. Às vezes o Senhor quer operar, o Senhor quer agir na nossa vida como um canal de graça, de bênção para outras pessoas, até para quem está do nosso lado, às vezes para um vizinho, mas porque a gente está cheio de justiça própria, porque eu oro, porque eu vou para a igreja, ele não vai para a igreja não, mas ele faz isso, ela faz aquilo. Eu impeço que a graça do Senhor me use como canal com a justiça dos homens. Eu não tenho compreensão da profundidade e da largueza, da graça e das misericórdias de Cristo Jesus. Um outro personagem, e a gente já está quase finalizando, que a gente também pega para a nossa experiência, e eu lembrei do Tiago, na mensagem de José, Tiago. E outra é interessante também. José de Maria, José Maria e Jesus. O pai de Jesus. Criou, quem cria é pai, não é isso? Quem cria é pai. Pai adotivo. E eu lembrei, eu lembrei de outra coisa, antes de falar de José, terceiro personagem. Às vezes a justiça, a justiça humana e em demasia, ela nos impede até de nós prestarmos a adoração de Cristo que está no nosso coração. Porque às vezes a gente quer procurar, olha só, vocês vão entender, essa justiça que Salomão fala, não seja demasiadamente
justo, porque você iria se destruir, se aniquilar, se frustrar, se decepcionar nessa justiça. Por que você vai fazer assim? Às vezes a nossa justiça, ela faz com que a gente não dê espaço ao Espírito, não dê espaço aos caminhos do Senhor no nosso coração. A nossa justiça, às vezes, fica procurando um local perfeito. Não levanta a mão, não. Levanta a mão, porque eu também vou levantar minha mão. A minha justiça, às vezes, pensa assim, a gente já ouviu isso. Outro dia eu estava conversando com um amigo de longas datas, lá do nosso tempo jurássico, Isabel, lá da Assembleia de Deus, lá, Raquel, nosso tempo lá. E eu lembrei do amigo, hoje ele não está caminhando. Conversando com ele, né, ele não está caminhando. E eu até convidei ele para estar aqui. Né, eu convidei assim, até meio assim, né, Monique? Eu falei, o camarada ele é muito assim. Como é que eu vou falar? Ele é muito consagrado, muito. Está fora, não está congregando, mas ele é muito. Como é que é, Ivone? Mas não está congregando. Aí eu fiquei até assim, poxa, será que eu vou chamar lá para ir me ver com a máscara do Vasco, Ademir com a máscara do Flamengo lá, esse vai escandalizar aí, Daniel com a do Fluminense, será que eu vou convidar ele para estar lá no nosso espaço pequenininho, Valéria? Aí eu pensei assim, mas eu convidei ele, eu falei, fui ousado. Aí ele falou assim para mim, achei interessante, Jorge, sabe o que é? Eu tenho procurado no Senhor, não está congregando, em lugar nenhum, não está. Mas o Espírito, quem conhece é o Senhor, quem conhece é Deus. E eu estou procurando um local assim, eu quero ver o sobrenatural de Deus. Eu quero ver, eu estou ouvindo, a gente já ouviu muita coisa, a gente já estudou, mas eu quero ver. Ele começou a falar, né? Eu quero ver fogo caindo, eu quero ver o coxo entrando e andando. Ou seja, quando ele começou a falar, aí no final ele falou assim: estou procurando um local perfeito. Eu estou procurando. Sabe o que ele falou mais? Eu estou trazendo porque no anonimato, né? De repente ele vai estar aqui e quando ninguém vai saber que ele. Não vou. Não vou, não. Aí ele falou assim, Jorge, aí ele sabe que eu sou um dos pastores daqui, né? Aí quase que ele fala assim, tu é o pastor lá, Jorge, eu te conheço o teu passado, lá da banda de música e dos ensaios, do culto. Aí ele falou assim, Jorge, eu estou procurando um local assim direitinho, de responsabilidade, né? Aí eu pensei, caramba, Tiago, minha família está aqui, Tiago, Monique, Natan, né? Tá minhas tias aqui, eu falei, pô, que o senhor não tem responsabilidade, que ele. Acho que a Monique, acho que essa primeira não está aqui comigo, né, Monique? Monique fala para mim, Jorge, é meu esposo e meu pastor, né? Tiago também, Tiago e Natan. Aí ele falou um lugar de responsabilidade, eu estou procurando um pastor que me conduza para o céu. Aí quase que eu falei assim, o pastor não conheço uma pastora que leva rapidinho para o céu, mas eu não falei. Tá gravando não, né, Tiago? Não. Eu bem assim, né? Olha, pastor, eu não conheço nenhuma, eu conheço uma pastora que leva rapidinho pro... Aí ele ainda fez, não, essa aí não tá gravando, tem ninguém gravando não tem. Eu não tenho dinheiro para indenizar não, né? Até a minha advogada, a Vanessa, não sei se ela vai me ajudar. Aí eu fiquei olhando assim, um homem cheio de justiça própria, cheio de justiça exacerbada, porque quando a gente está com a nossa justiça, a gente vai procurar a perfeição que não está em nós. A gente vai procurar coisas que não estão em nós, porque a palavra diz que não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que fale assim, ei, Senhor, eu não peco não, hein? A Bíblia fala que é mentiroso quem faz assim. Aí eu vou procurar aquilo que eu não sou, que não consigo ser, porque quando Salomão ele fala assim, eu não seja demasiadamente justo, porque ele estava no contexto da lei, e ele sabia como rei, como sendo o homem mais sábio daquela época, que nem ele, nem nenhum homem conseguia guardar os 10 mandamentos e os 613 preceitos da lei mosaica, nenhum. Mas todos eles estavam necessitando da esperança, estavam necessitando que Cristo viesse, e Cristo já veio para nos justificar através da justiça dele. Cristo, a nossa justiça. Cristo, a nossa justiça. Porque se nós formos olharmos para a nossa justiça, ou para aquilo que a gente entende que é nossa religião, a gente vai ser destruído, como a orientação de Salomão traz para nós. Para a gente finalizar, né, de José, que a gente ia falar. José, um homem
E José, dentro do contexto, o Tiago trouxe uma mensagem, eu achei interessante, eu achei a mensagem muito bonita. E José era um contexto da lei também, e ele era mestre, né? Sadique, e ele era voltado para a lei. E José sabia, né? Na lei, a lei dizia que se uma mulher tivesse desposada, né, noiva no caso, como Maria estava desposada com ele, Maria estava noiva de José, e o noivado na lei mosaica era uma coisa mais séria do que é hoje. O noivado era assim, se ficava mais ou menos um ano noivado, e se os dois resolvessem separar ou desmanchar o noivado, tinha que ter um divórcio. Vocês sabiam disso? Na lei mosaica era assim, noivado, se fosse abrir, tinha que se divorciar e diante dos anciãos. Era uma coisa bem mais séria. E naquele período de desposamento de Maria, José ele tinha que providenciar casa e estrutura ali para Maria. E daqui a pouco vem a mensagem, né, a informação que Maria estava grávida. E José, caramba, não tive nada com essa mulher, eu é que sou noivo dela. E pela lei, José tinha que apresentar Maria diante dos anciãos para que ela fosse sentenciada. E sabe qual era a sentença? Lapidação. Era para ser apedrejada. Eu achei isso interessante. Diz o texto também que José era justo, só que quando se fala justo ali, no grego, ali é de sadaká, já é uma justiça voltada para a justiça de Deus, ou seja, a justiça verdadeira, ou seja, a essência que estava no coração de José, mesmo que ele era um homem voltado para a lei, mas ele refletia, e era uma justiça equilibrada, moderada, e José pensa, caramba, é minha noiva, está grávida, eu não sei, porque ele só vai receber a visita do anjo em sonho depois. Mas diz o texto que José pensa no seu coração, ele acorda ali, ele concorda com ele no coração de deixar Maria secretamente. Não é isso, Tiago, que tu falou? Ele ia fazer assim, ó, tá grávida, não é meu, não sei quem, não me interessa, porque se eu levar ela para os anciãos, ela vai ser sentenciada e vai morrer. E diz o texto que José concorda no coração dele em deixar Maria, mas de forma secreta, sem alarde e sem que ela fosse morta, ou seja, uma sensatez, um equilíbrio, uma justiça, algo que é refletido e traz para nós, para a gente poder pensar hoje, como é que nós estamos agindo, quais são as nossas atitudes de justiça, diante daqueles que com os nossos olhos carnais, a gente acha que é mais pecador do que nós, porque faz coisas que a gente não faz e tudo, e a gente acha na nossa justiça, na nossa mente carnal, né? E camarada já está sentenciado para o inferno. Aí Jesus fala, porque é aquele que prescrute os corações, é aquele que conhece o Espírito, é aquele que olha para dentro, e é o único que pode comprar com sangue, só ele que pôde sacrificar e derramar, porque era o único justo. Aí ele fala assim, ó, peraí, Jorge, os teus olhos carnais estão dizendo que vai para o inferno, que é bandido, que não tem jeito, mas essa aí também eu comprei lá na cruz do Calvário com o meu sangue, comprei com alto preço, e está no espírito dele o meu selo dizendo que é salvo, e no momento certo eu vou levantar. José agiu assim, dessa forma, com a justiça. Aí vem um anjo e fala, olha, o filho que está ali no ventre foi gerado pelo Espírito, Jesus Cristo. Para a gente finalizar, abra num texto de Paulo, e a gente vai estar orando, a gente vai estar indo para a nossa casa, para os nossos lares, e buscando mais equilíbrio, buscando compreensão de... Não é religião não, isso é evangelho, é diferente de religião. Religião é uma coisa, evangelho é paz, evangelho traz moderação, traz equilíbrio, evangelho traz luz, traz salvação, evangelho traz cura, evangelho traz solução, religião traz confusão, religião complica, religião traz depressão, angústia, tristeza, mas o evangelho, que é o poder de Deus, ele vai lá no fundo dos nossos corações e tira tudo quanto é porcaria para fazer presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida e nos justificar pela palavra, como nós estamos sendo justificados nessa noite. Fala assim, ó, eu estou sendo justificado pela palavra. Fala assim, eu estou sendo justificado pelo Espírito, eu estou sendo justificado pelo sangue daquela cruz que foi derramada há mais de 2000 anos atrás. É isso que nos torna justo nessa terra. É isso que nos torna justo nessa terra. O sangue de Cristo. Filipenses capítulo 4. E a gente vai para casa.
Glórias a Deus. Glórias a Deus. Pastor, por que eu não tenho paz? Por que eu não consigo ter alegria no meu coração? Porque é confusão, pastor? Porque eu fico cobrando muito das outras pessoas? Porque Filipenses capítulo 4, versículo 5, recebe essa promessa aí no teu espírito, no teu coração. Recebe essa cura, essa paz. Paz de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família. Só estamos de pé pelas misericórdias do Senhor, só isso. Só isso. Só acontece alguma coisa na tua vida, na minha vida, pelas misericórdias do Senhor, pela justiça dele. O texto bíblico diz assim, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses capítulo 4, a partir do verso 4 diz assim, ó: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa, bota a mão assim no teu coração e fala assim, Senhor, ensina-me, molda-me, Senhor, forja-me, Senhor, para que eu seja moderado, para que eu tenha um espírito pacificador, para que a tua justiça se cumpra em minha vida. Olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos, ou seja, confusos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. E quando a gente recebe esse espírito de moderação, e quando a gente entende que nós somos totalmente dependentes de Deus, só dele, só de Cristo, e que a gente precisa a cada instante estar conversando com ele, e agradecendo, ou pedindo, ou entregando a ele, aí olha só o que acontece quando vem esse espírito de moderação. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, a vossa mente, a vossa alma, os vossos passos aqui nessa terra, os vossos projetos, os seus sonhos, a sua casa, a sua família, todos os dias em Cristo Jesus. Receba sobre o teu coração, receba sobre a tua alma esse tratamento. Pai, nós queremos te louvar. Nós te agradecemos, ó Pai, pela tua vida sendo gerada em nós, a nossa mente, porque nós somos eternamente dependentes de ti, Senhor. Se nós fomos chamados, se fomos predestinados, chamados, e o Senhor nos justifica, é por aquele sacrifício lá na cruz. Porque se não houvesse sacrifícios, tudo seria em vão, ó Pai. Mas nessa noite nós entendemos e compreendemos que estamos sendo canais da Tua graça, Senhor, meu Deus, para nossas vidas, canal da Tua graça, Senhor, para os nossos familiares, para os nossos vizinhos, aonde quer que nós colocarmos os nossos pés, Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia, a cada instante, no momento que a gente for cobrar, ou seja, através de palavras ou de pensamento, no momento que a gente for exigir de uma irmã, de um irmão, de um jovem, que a gente possa estar olhando para dentro de nós, entendendo que nós também somos alvos das Tuas misericórdias e da Tua compaixão, Senhor. Que no momento que a gente for querer forjar alguém, ou tentar converter, ó Pai, porque nós não podemos fazer nada que o Seu Espírito, que esteja sobre a alçada do Teu Espírito, mas no momento que a gente pensar que a gente possa estar dando uma ajudazinha para o Teu Espírito, ou estou dando uma mão, estou tentando converter, que a gente possa refletir para dentro de nós mesmos, e entender que nós estamos sendo convertidos, ó Pai, dia após dia ainda. Que tem coisas na nossa vida que estão sendo lançadas por terra a cada passo, a cada instante da nossa vida, Senhor. Que o Senhor está nos moldando, está nos forjando. Ensina-nos a ser justo, ó Pai. Nós te pedimos, ensina-nos a ser justo, a viver uma vida de justiça, mas a Tua justiça, Senhor, a Tua justiça. Ensina-nos a cada dia, Senhor. Firma os nossos passos nessa terra. Ilumina, Senhor, os nossos passos. Lâmpada para os nossos pés, é essa palavra que nós estamos conversando aqui nessa noite, ó Pai. Ô Senhor, inunda, Senhor, os nossos corações da Tua graça, a Tua paz, a paz que excede todo e qualquer entendimento, a paz que quando a gente está pedindo, a gente está orando, e essa paz vem fluindo com o Teu Espírito, e fala assim, olha, eu estou trazendo para você muito mais, estou trazendo além do que você pode imaginar, além do que você pode estar pedindo.
Nessa noite, eu recebo sobre as nossas vidas a paz, a cura. Faz parte da salvação. Que a palavra de Deus diz que nós já estamos reinando nessa vida. E nós só podemos reinar nessa vida através desse entendimento de que a justiça vem dos céus e a justiça vem de Deus. Obrigado, Pai, por tudo. Eu recebo essa semana como semana de bênção, como sendo a melhor semana dos dias da nossa vida.